Bora ler a Bíblia hoje. Vamos aí seguindo na nossa jornada. Hoje com uma passagem que eu adoro. É uma passagem bem conhecida. Quem costuma ler a Bíblia, quem não costuma ler a Bíblia, já ouviu falar. É uma parábola. Então, é uma parábola bem famosa. E se você não tem costume com plantação, se acostume, porque hoje nós vamos falar de semeadura. Quem aí já plantou alguma coisa, já regou, já viu uma semente germinar e crescer e dar frutos? Jesus usa coisas simples do dia a dia dos seus ouvintes daquela época para poder ensinar. E no final ele até diz por que ele faz isso. Então Jesus falava sobre plantações, Jesus falava sobre pesca, né? Tudo para se fazer mais parecido conosco, para que a linguagem dele chegasse até nós e nós fôssemos alcançados pelo Evangelho. Mas sem mais demoras e debaixo da proteção do nosso Deus, nós seguimos aqui na nossa leitura no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 4. Hoje nós vamos conhecer a famosa parábola do semeador. E olha que interessante. O semeador, que é o nosso Jesus, e que indiretamente ele deixa essa missão para nós, espalhar a mensagem do reino de Deus, que é a semente. Aqui ele cita 4 tipos de solo. Antes de ler, eu já queria que você ficasse com essa informação em mente. São 4 tipos de solo onde essa semente vai cair. 3 deles não são solos bons. Eles não germinam, às vezes germinam e não frutificam. E o último é um solo bom. Por isso, já com essas informações em mente, nós vamos iniciar a nossa leitura. Amém? Então vamos lá. Capítulo 8, verso 4 diz assim: uma grande multidão vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Olha que interessante. 4 tipos de solo, 4 plantações diferentes. E a gente já viu o resultado, não foi muito bom em 3. Mas Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Versículo 9. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. E Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra os segredos do seu reino. Mas aos outros, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. Bem aqui, eu vou dar uma pausa. Esse trecho que fala que o Senhor usa de parábolas para que outras pessoas não entendam o que ele quis dizer, soa um pouco injusto, não soa? Tipo assim, por que Deus quer se fazer claro para uns e não para outros? Será que Deus não quer que certas pessoas entendam a sua mensagem? Nós vamos entender melhor o que ele quis dizer aqui, lá embaixo, quando a gente lê o verso 16, 17 e 18. Mas eu quero já te adiantar que sempre com Jesus tinham 2 grupos de pessoas. Aqueles que realmente buscavam seguir o mestre, aqueles que realmente buscavam seus ensinos, pessoas de coração realmente convertidos ao Senhor,
E haviam outras pessoas que não tinham um interesse genuíno no Salvador, mas às vezes somente receber uma cura, ou curiosos, ou até mesmo fariseus, pessoas que queriam pegar Jesus em alguma acusação para poder prendê-lo e eliminar de uma vez por todas com aquele homem que vivia levando informações novas, informações de libertação para aquele povo. Então, Jesus utilizava de parábolas justamente para isso, para confundir essas pessoas mal intencionadas que estavam ali no meio deles. Pessoas que às vezes só queriam uma vacilada de Jesus para acusar. Então, Jesus usava de parábolas, porque aí essas pessoas iam dizer assim: esse homem tá falando de pescaria, esse homem tá falando de plantação, isso aí não interessa pra gente. E desistissem de perseguir Jesus. Pelo menos até por enquanto. Porque Jesus tinha um propósito de sim ser preso e ser crucificado por nós, mas ainda não era o momento. Por isso que ele fazia as coisas com bastante cautela. Mas mais na frente a gente vai explicar melhor essa questão de por que a uns Deus revelava o segredo do reino e a outros era tudo ensinado por meio de parábolas. Mas vamos continuar. Verso 11. Olha só. Lembra que no verso 9 os discípulos disseram: Senhor, o que o Senhor quer dizer com essas parábolas? Agora Jesus vai explicar no verso 11. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Olha só, esse primeiro critério, sementes que caem na beira do caminho, as pessoas só ouvem. E aí vem Satanás imediatamente e tira a mensagem do coração. Ele comparou com aquelas aves que vieram e comeram as sementes, lembra? Volta lá no verso 5, ele diz que as sementes que caíram à beira do caminho, elas foram pisadas pelas pessoas. Claro, a beira do caminho é para andar. E as aves vieram e comeram aquelas sementes. E aqui ele diz que Satanás vem e tira a mensagem, que é a semente do coração dessas pessoas, bem rápido. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Olha só, Jesus falou que o segundo solo era um terreno pedregoso. Pedregoso mesmo. Ou seja, cheio de rochas e pedras, né? Esse terreno rochoso, ele não tem solo suficiente para que uma planta crie raízes profundas, né? Receba a umidade do solo. Então, Jesus diz que por não terem raízes, só creem por apenas um tempo. E na primeira tentação que chega na vida dessa pessoa, ela abandona a fé. Você conhece alguém assim? Vamos para frente, versículo 14. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Olha só, as sementes que caíram num terreno que tinha espinhos, elas germinaram, elas criaram raízes, tinha terra, elas cresceram e até produziram frutos. Olha que detalhe importante. Ele fala que os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Ou seja, elas produzem frutos. Porém, junto com elas cresceram também os espinhos.
E esses espinhos sufocaram essa planta. E o que são esses espinhos? As preocupações, as riquezas, os prazeres da vida. Aquilo que ocupa o lugar no nosso coração que deveria ser de Deus. Aquilo ali vai sufocando a gente. E a gente acaba abandonando tudo. Interessante. E no verso 15, as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Olha só, o quarto solo é o solo bom. O solo onde a semente germinou, cresceu, produziu frutos. E esses frutos, diz lá no final do verso 8, foram de 100 grãos para cada semente. Uma semente plantada produziu 100. Esses frutos foram colhidos, esses frutos amadureceram. Não foi como no terceiro solo, que os frutos caíram ainda verdes. Não, no quarto solo, no solo bom, esses frutos amadureceram. E desses frutos certamente saíram mais sementes. E essas sementes geraram mais árvores, que produziram mais sementes. E virou uma grande teia do evangelho. Você consegue identificar esses 4 solos? Bem, no meio da igreja, nós conseguimos identificar muito claro esses 4 tipos de pessoas. Nós somos esses 4 tipos de pessoas. Não ao mesmo tempo, mas um dia talvez você tenha sido solo à beira do caminho. Talvez em algum momento da minha vida eu fui um terreno rochoso ou um terreno cheio de espinhos. Mas aí, pela misericórdia de Deus, o Senhor providenciou pessoas ao meu redor ou ao seu redor que foram lá e tangeram as aves para aquela semente não ser comida e jogaram aquela semente mais para a beira do terreno para encontrar um solo melhor. Ou quem sabe foram pessoas que arrancaram os espinhos que estavam me sufocando, que estavam te sufocando. Eu tenho pessoas na minha jornada cristã que fizeram isso por mim e ainda hoje fazem. Nós precisamos de pessoas que nos auxiliem nessa jornada. Não é fácil. É o objetivo de Satanás, fazer com que nós não creiamos. Porque uma vez que a gente não creia, a gente também não vai ser salvo. Né? E foi uma das coisas da explicação que Jesus falou, né? O objetivo dele é esse, que a gente não creia e que não sejamos salvos. E nesses 4 solos, né, nós conseguimos identificar pessoas que ouvem, mas não dão atenção. Continuam sua vida normalmente. São pessoas de sementes que caíram na beira do caminho. Satanás vem logo e tira. Já tem pessoas que recebem com alegria, vem aquela empolgação, sabe? Vai criar raiz, mas o solo é cheio de pedra, não tem terra o suficiente, não tem umidade. E por não ter raízes, na primeira tentação, essa pessoa desiste. Você conhece alguém assim? Ou tem pessoas que ouvem e que levam essa mensagem para sua vida e vão levando sua vida, mas ao mesmo tempo em que ela quer levar essa mensagem, ela quer continuar com outras cargas. Ela quer continuar com o seu velho estilo de vida. Ela quer continuar com as suas riquezas que a sufocam. Ela quer continuar com as suas preocupações diárias, o excesso de trabalho, o excesso de compromisso, o status, a exposição social. Ela quer continuar sendo ao mesmo tempo a pessoa que ela era antes e a pessoa que Cristo quer que ela seja agora. E não dá para ser. A palavra de Deus diz que nós precisamos nascer de novo. Ser novas criaturas. E se a gente tentar andar com essas 2 bagagens, pode ter certeza que as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida vão prevalecer. Pode ter certeza. Vão sufocar.
Porque a vida com Cristo, ela requer renúncias. Ela requer eu dizer não para mim mesmo e sim para Deus. E no mundo, as outras prioridades vivem dizendo pra gente que a gente tem que ser quem a gente quer. Que nós podemos tudo, né? E isso não casa. E nós estamos cheios de exemplos, por onde a gente vai, de pessoas que são como um solo espinhoso, cheio de espinhos. Pessoas que tentam crescer, que colocam aquele fruto mesmo na raça, né? Tenta frutificar, mas nunca amadurece. Nunca alavanca, nunca engaja, né? Pessoas que dão um passo para frente, dois para trás. E a gente diz, pô, por que fulano deslancha? Tem tanto potencial, sabe? Tem conhecimento, tem sabedoria, tem tudo mas não vai. É porque tem uma carga aqui, ó, pesada, que impede você de frutificar e de ter os frutos amadurecerem. Nós precisamos fazer essa análise. Eu vejo muitas pessoas na minha mente, né, com esses espinhos sufocando. Pessoas que têm um mar de possibilidades caminhando com Deus, mas que ainda carregam esses espinhos que sufocam essas pessoas. Essa parte da parábola me chama muita atenção, porque ela não diz que essa árvore, ela não produziu frutos, ela produz, só que os frutos nunca amadurecem. Você parece que está fazendo a obra de Deus, mas no final não dá em nada. Parece que você está acertando, mas nunca vai para frente, sabe? Não incha, não cresce. Você dá um passo para frente e dois para trás. É esse terreno, é esse solo espinhoso. Que nós possamos enxergar onde nós precisamos tirar os nossos espinhos. Nós precisamos limpar o nosso terreno, arar a nossa terra, misturar. Quando a gente vai plantar, a gente precisa arar a terra, misturar, revirar, bagunçar, tirar tudo de ruim que tem ali, para que a gente possa ter uma terra propícia para a plantação, para que essa semente venha a encontrar um solo bom, germine, frutifique e esse fruto amadureça. E amadurecendo, pode ter certeza que essas sementes produzirão muitas outras sementes. E todos esses frutos serão para a eternidade. Mas olha o que diz o verso 16. Jesus continuou. Ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem, receberá mais. Mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Que negócio bagunçado. Que Jesus está falando de plantação. Agora vem dizer que lamparina, que é para ser colocada e o que tem vai ser tirado. Conseguiu entender? Não? Vamos desmiuçar isso aqui. Não é a primeira vez que Jesus fala de lamparina, de luz. A luz serve para quê? Para iluminar. Você acende uma luz e coloca debaixo de um cesto? Debaixo de uma cama? Não. Você coloca no lugar mais alto para iluminar, né? Para clarear. Esse é o sentido. O que Jesus está querendo dizer? Sobre esse ensino que ele dá. Sobre essa parábola, por exemplo. Lembra que a gente falou lá no verso 9, no verso 10, mais precisamente falando, que os segredos do reino Deus revela a uns, mas a outros ele ensina tudo por meio de parábolas. Para que olhem e não enxerguem nada. Para que escutem e não entendam. Quando Jesus fala da lamparina, ele está falando desse ensinamento.
aqueles que têm o coração puro, aqueles que de fato seguiam Jesus em busca do Messias, eles recebem o entendimento. E esse entendimento que vem de Deus, ele é para ser propagado. Ele é para iluminar outras pessoas. Existe outro versículo que fala que não joguem pérolas aos porcos. O que os porcos vão fazer com pérolas? Coisas tão caras, né? Assim também o ensinamento do reino de Deus. Existem pessoas que de fato elas não buscam. E você vai tentar entregar algo para alguém que não está fazendo a menor diferença. O objetivo dela não é esse, é outro. Qual o teu objetivo com a palavra de Deus? Ser mais inteligente? Ter assunto para debater com um teólogo? Ou encontrar o caminho verdadeiro? Encontrar a verdade e a vida, que é uma pessoa, que é Jesus. Encontrar o caminho para a vida eterna, encontrar o caminho para a salvação. Encontrar a verdade para que você possa iluminar a vida de outras pessoas. Qual o objetivo da tua vida com o Evangelho? É sobre isso que Jesus está falando. E é uma responsabilidade muito grande. Nós que recebemos os ensinamentos sobre os segredos do reino de Deus. Porque nós precisamos divulgar, nós precisamos propagar, nós precisamos multiplicar. Porque aquilo que nós temos nos será mais dado ainda. Mas a pessoa, que, como Jesus fala aqui, quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Jesus está se referindo a pessoas que não buscam o evangelho verdadeiro, pessoas que têm vivido de forma aleatória, talvez pensando mais na bagagem do mundo do que no verdadeiro evangelho, na bagagem de Deus, no que Deus te deu para carregar. E Jesus está falando sobre isso, sobre a responsabilidade do conhecimento do reino, do conhecimento do evangelho. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos amar o evangelho, amar a palavra de Deus. Nós precisamos ser esse solo bom que a qualquer semente lançada, semente do reino de Deus, não pode ser nem qualquer semente, ela germine e cresça e frutifique a 100 por 1. Amém? Essa é a minha oração de hoje. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.